Au chapitre 4 de Daniel, nous avons Nebuchadnezzar qui a un rêve. And in his dream, he sees that big tree filling the earth. E em seu sonho ele vê essa grande árvore preenchendo a terra. La terre. And under this tree, there is fowls of the air, birds. Ok. Dans cette, E debaixo das árvores tem aves do ar Du ciel. du ciel. Yeah. And there is also food for everyone. Mais aussi, e também tem comida para todos. That is a parable Essa é uma parábola. that looks like the one of the mustard seed. Essa é uma parábola que se parece com a parábola da mostarda. semeur, The mustard seed. ah, le mustard seed, le grain de moutarde, pardon. The first purpose of the United States, O propósito primário dos Estados Unidos it was to shelter people era ser um escudo para as pessoas and to be a place of safety. e ser um lugar de segurança. But they have failed their duty. Mas eles falharam em sua tarefa. À leur mission. This is why in the same chapter, É por isso que no mesmo capítulo, Daniel says that you have to say to Nebuchadnezzar, Daniel diz, vocês têm que dizer para Nabucodonosor go back, to your purpose. que ele tem que voltar e saber o seu propósito Poor and the widows. para cuidar dos pobres e United States were das viúvas. raised to be that place where equality would have happened. Os Estados Unidos nasceram para ser esse lugar de igualdade, L'égalité devrait être en vigueur. onde, The Constitution was key for that equality to happen. onde a igualdade aconteceria. E a Constituição foi chave para essa igualdade acontecer. But we know that through history, Mas nós sabemos que através da história, equality has not really been put in place. nós sabemos que essa igualdade não realmente aconteceu. Advancements, Il y a eu des Houve alguns avanços, but as we can see today, Mas- there's still a great gap. mas como vemos hoje, ainda existe uma grande lacuna. de retard, quoi. Yeah. And the people who are suffering the most E as pessoas que mais estão are sofrendo women, são mulheres, the LGBT community, a comunidade LGBT and people of color. e pessoas de cor. Personnes de couleur. In terms of why we are speaking about equality, E sobre por que nós estamos falando de igualdade, it's because a messenger was raised up é porque uma mensageira foi levantada and was able to pinpoint the issue for this time. e teve a capacidade de identificar o assunto desse tempo, When Elder Tess came with o problema. Lorsque l'ancien Quando o ancião Tess veio com a mensagem started with the King of the North and the King of the South, do clamor da meia-noite, ela falou sobre o rei do norte e o rei do sul, equality in both ways. mostrando aí a desigualdade dos dois. As a people, we have an awareness of what the issue is. Então, como um povo, quando nós temos essa consciência de qual é o problema, problème, It becomes a prophetic element. isso se torna um elemento profético. This is why our message is based on equality. E é por isso que a nossa mensagem é baseada em igualdade. And so it becomes a test for us today, Então, isso se torna um teste para nós hoje, because we can't say that we don't know. parce que nous porque nós não podemos dizer o que nós não sabemos. So equality has we can't say that equality has existed really. on peut pas Nós não podemos dizer que a igualdade See a progression in the history. existiu de verdade, mas podemos ver uma progressão na história dos Estados Unidos. And now it's our turn E agora é a nossa vez to uphold this equality
de melhorar essa igualdade para entendermos a prova. Il demande si ils veulent ajouter quelque chose. The mic? A próxima pergunta é para a anciã Terry. Por que não podemos ter tatuagens? Prominent speakers in the movement engage in non-feminist activities on public platforms and then teach feminism. Palestrantes importantes do movimento se envolvem em atividades não feministas em plataformas sociais e depois ensinam sobre feminismo. Tattoo seems harmless compared to this. Uma tatuagem parece nada comparado a isso. Inofensiva. Health concerns about tattoos should be a personal choice, much like diet. Problemas de saúde relacionadas às tatuagens deveriam ser uma escolha pessoal, assim como a dieta. So, first of all, I'm not sure what these prominent speakers are doing on the public platforms. Então, Jamie, primeiramente, eu não sei o que esses palestrantes importantes estão fazendo em público ou nas redes sociais. Sur les plateformes publiques. So, I'm not sure of the wisdom in comparing having a tattoo to whatever they're doing. Então, eu não sei se é sábio comparar ter uma tatuagem para seja lá o que for que eles estejam fazendo. But generally, it's a dangerous thing to compare members with members. Mas geralmente é algo perigoso comparar membros com membros. De comparer les membres entre eux. God doesn't compare people with people. Deus não compara pessoas com pessoas. Avec les gens. So, yes, I think we should be careful in doing that. Então, sim, eu acho que devemos ser cuidadosos ao fazer isso. So, the question of tattoos falls under baptismal vow number 18. Então, a questão da tatuagem está no voto batismal número 18. And vow 18 has to do with the house in which we live. E o voto 18 tem a ver com a casa em que nós vivemos. How we dress, how we present this body. Como nos vestimos, como nós apresentamos esse corpo. This body who isn't who we are. Esse corpo que não é o que nós somos. If we can compare our bodies to, say, our physical homes, Se nós pudéssemos comparar os nossos corpos com as nossas casas, to look clean and tidy and welcoming, nós queremos que elas se vejam limpas, arrumadas e but the more aconchegantes. houses is the people inside them. Mas a coisa mais importante sobre a casa são as pessoas que estão dentro dela. So the most important thing about us as persons is our personality, the people who we are inside this body. Então, a coisa mais importante sobre nós como pessoas é a nossa personalidade, a pessoa que está dentro desse corpo. La personnalité que nous sommes, qui nous sommes en tant que personne. So the vow is asking us to keep our bodies healthy and the external bodies healthy and simple. Então, o voto está pedindo para nós mantermos o nosso corpo saudável, esse corpo externo saudável e simples. En bonne santé. So our dress, how we present this body should be healthy and simple. Então, a nossa roupa, como nós apresentamos esse corpo, tem que ser saudável e simples. A dress that reflects the inner person, not the house in which we live. Uma roupa, uma forma de se mostrar que reflita a pessoa que está lá dentro e não a casa em que nós vivemos. Pas la maison dans laquelle nous vivons. We want to attract people to what we believe. Nós queremos atrair as pessoas para aquilo que nós acreditamos. So then are tattoos healthy and simple? Então, as tatuagens são saudáveis e simples? Simple, sain et simple.
And I would suggest that you do some research on tattooing. Et, E eu sugiro que vocês pesquisem um pouco sobre a tatuagem. tatouage. I'll read a small portion here. Eu vou ler um Je vais pouquinho lire aqui. une petite portion ici. Needles of a tattoo machine punches between 50 and 3,000 times per minute through the epidermis. Agulhas de The uma outer layer máquina. of the skin. Tu traduis. Tiens Wanna le do that? texte. Thank you. Alors, les aiguilles qui passent Agulhas de uma máquina de tatuagem furam a pele entre 50 e 3 mil vezes por minuto através da epiderme, en dessous de l'épiderme. através da camada mais externa da pele. And through other layers of the skin, through deeper layers of the skin, E através também de camadas mais profundas da pele, De la peau. that has nerves and blood vessels. que tem nervos e vasos sanguíneos. En gros, ce qu'elle dit, c'est que les aiguilles des tatouages percent la peau plus de 3000 fois et vont vraiment dans le derme et l'épiderme. Every time the needle penetrates, it causes a wound that alerts the body immune system to begin an inflammatory process. E toda vez que a agulha penetra, causa uma ferida que alerta o sistema imune do corpo para começar um processo inflamatório. Et attaquer le système immunitaire. So it's an injury. Donc, Então, é uma injúria, uma lesão. Inflammation, ça Causa inflamação and it will continue to work your immune system while you have that tattoo. e que vai continuar fazendo o seu sistema, ativando o seu sistema imune enquanto você tiver essa tatuagem. Vous avez ce tatouage. The reasons tattoos fade over time is because of your immune system. A razão pela qual as tatuagens desbotam com o tempo é por causa do seu sistema imune. Avec le temps, c'est parce qu'il attaque votre système immunitaire. So I think a thoroughly research on that topic will show that it's not a healthy procedure. Alors, Então, si uma vous faites pesquisa des recherches séria sobre esse assunto vai mostrar que não é um procedimento saudável. sain. And so while the vow doesn't explicitly list tattoos, Et bien Então, enquanto o voto não fala sobre tatuagens explicitamente, it falls under the category of adornment, eu acredito que a tatuagem se encaixa na categoria de adornos, de l'embellissement that du is corps. neither simple or healthy, que não é nem simples nem saudável, Bien, une chose saine and doesn't attract people to the inner adornment. e não atrai as pessoas ao adorno interno, interior, Which we would say is Jesus Christ in us, the hope of glory. que diríamos que é Jesus Cristo em nós a esperança da glória. Does anybody else have any thoughts on tattoo? Mas alguém tem algum pensamento sobre tatuagem? Sur le tatouage. Thank you. Obrigada. Merci. So the next question is for Elena. Então a próxima pergunta é para a Helena. Helena. Does it work? Yeah. If the USA is being judged for its sins, why is it judged twice for the same sin? At Sunday law and clause of probation. Unless there are two different things it is being judged for. Se os Estados Unidos está sendo julgado por seus pecados, por que está sendo julgado duas vezes pelo mesmo pecado? Na lei dominical e no fechamento da porta da graça. A não ser que existam duas coisas pelas quais os Estados Unidos está sendo julgado. So I think at clause of probation, Então, eu acredito que no fechamento da porta da graça, the whole world is judged. o mundo inteiro é julgado.
between Sunday law and close of probation, E entre a lei dominical e o fechamento da porta da graça, every individual can agree with the loud cry or reject it. cada indivíduo pode concordar com o clamor da meia-noite ou rejeitá-lo, com alto They will clamor get ou the mark of rejeitá-lo. the beast or the seal of God. Eles vão ter a marca da besta ou o selo de Deus. So judgment at close of probation is not necessarily only for the USA, but for the whole world. Então, o julgamento no fechamento da porta da graça não é necessariamente somente para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. And judgment for the institution is seen at the Sunday law. E o julgamento sobre a instituição é visto na lei dominical. Du dimanche. Does anybody want to add anything? Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Somebody in the room want to say something. Alguém aqui na plateia quer dizer alguma coisa? Can you repeat what you said at the end? The person will receive either the mark of the beast of the seal of God. Você pode repetir o que você disse no final, de que cada pessoa vai receber a marca da besta ou o selo de Deus? Yes, she said. Patricia, c'est juste répéter? Yes, just to repeat your thoughts. Every Só para individual repetir. will receive either the mark of the beast or the seal of God. Cada pessoa vai receber ou o selo de Deus ou a marca da besta. Recevoir soit le sceau de Dieu, soit la marque de la bête. So judgment at close of probation comes to those who receive the mark of the beast. Então, o juízo no fechamento da porta da graça vem para aqueles que receberam a marca da besta. Recevoir la marque de la bête. Is that okay? Tá tudo bem? The question that I've received is the following. A pergunta que eu recebi é a seguinte: Moi, j'ai reçu celle qui suit. Are there plans to update the baptismal vows? Exis- Many of us no longer adhere to certain lifestyle vows, such as avoiding television, varied music, or a non-vegan diet. These discrepancies make it unclear what the expectations are. Will the vows be revised to reflect our current practices? Há planos para atualizar os votos batismais? Muitos de nós não aderem mais a alguns votos de estilo de vida, como evitar televisão, música variada ou dieta não vegana. Essas discrepâncias deixam incerto quais são as expectativas. Os votos serão revisados para refletir as nossas práticas atuais? Est-ce que les vœux seront révisés pour refléter nos pratiques actuelles? So, there are multiple questions here. Então, vemos várias perguntas aqui. I'm prepared to answer them, Eu estou preparado para respondê-las, but I want to, there's a caveat to my answer. mas tem um porém na minha Il y a, resposta. bon, ben, il y a un caviar, sa réponse. We have 7 continental leaders Nós temos 7 líderes continentais. Anciens continentaux. Okay, we're going to count just to double check. I think there's 7 of us. A gente vai contar só para conferir, eu acho que somos 7 aqui. As I indicated yesterday, E como eu mostrei ontem, Indiqué hier, I'm not the leader of the movement that makes or that even has the authority to make executive decisions. eu não sou o líder do movimento que faz ou que tem autoridade qui a l'autorité para tomar decisões executivas. The baptismal vows were written and then agreed upon by the leadership in 2016. Os votos batismais foram escritos e acordados entre a liderança em 2016. It seems reasonable to me E para mim parece razoável, if we're going to make any changes to those vows, se nós formos fazer alguma mudança nesses votos, changement quelconque dans ces vœux, significant changes, mudanças significativas, significatif, that should
based upon a decision that's jointly made by the current leadership. Isso deveria estar baseado numa decisão conjunta entre a liderança atual. At the moment, the current leadership model that we have is, as I said, 7 continental leaders. No momento, a liderança atual, o modelo de direção atual que nós temos, como disse, 7 líderes continentais. So, I haven't discussed this question, this important question, with them. Então, eu não discuti essa questão importante com eles. Importante avec eux. So these are my thoughts. Esses são os meus pensamentos. We have another continental leader at the front with us, but I didn't want to put them on the spot. I don't want to. E nós temos outro líder continental aqui na frente conosco, mas eu não quero colocar essa pessoa em evidência, a menos que essa pessoa queira. We'll go backwards. Nós vamos voltar. Last question. Will the vows be revised to reflect our current practices? Última pergunta. Os votos vão ser revisados para refletir as nossas práticas atuais? My answer Minha resposta is no. é não. There will not be change to reflect your current practices. Não haverá mudanças para refletir a sua prática atual. Question 1. Pergunta Plans 1. to update the baptismal vows? Há planos para atualizar os votos batismais? Yes, there are. Sim, But it's a slow process. mas é um processo longo, Just apologize. demorado. E eu peço desculpas por isso. At a very simple level, A nível bem simples, there are 3 changes that need to be made. há 3 mudanças que precisam ser feitas. Addressed, or 3 issues that need to be addressed. 3 problemas que precisam ser abordados. 1, a doctrinal issue. O primeiro, problemas doutrinários. For instance, recently I think I did a presentation on vow 24, maybe 21. Por exemplo, recentemente eu acho que eu fiz uma apresentação sobre o voto 24. 21, 24, It's the vow that relates to 9/11, c'est le vœu. É um voto que tem a ver com and 11 de setembro. the study indicated that there needs to be some kind of change. E o estudo mostra que precisa ter algum tipo de mudança. Changement. But that study didn't define doctrine. Mas esse estudo não definiu doutrina. La doctrine. So there are various doctrinal changes that need to happen. Então, há muitas mudanças de doutrina que precisam acontecer. One of them, I would expect to have an additional vow that states explicitly the issue of equality. Um deles, eu gostaria que tivesse um voto adicional que fale explicitamente sobre o assunto da igualdade. Number 2, Número 2, the issue of gender. a questão do gênero. Genre. The existing vows, Donc les Os vœux votos que temos agora, in its language, dans son em sua langage, linguagem, is heavily influenced by inspiration. estão profundamente influenciados pela inspiração, par l'inspiration. Both the Bible and Spirit prophecy. pela Bíblia e o Espírito de profecia. L'esprit de prophétie. And much of those writings are gendered. E muitos desses escritos têm gênero. So there's a recognition that the vows need to be reviewed to make them more gender neutral. Então, existe um reconhecimento de que os votos precisam ser revisados para fazer deles mais neutros com questão a gênero. It's a relatively straightforward thing to do. E você pode pensar que isso é uma coisa simples de fazer, Très simple à faire, But it's not. mas não é. pas le cas. Without explaining the intricacies of why it isn't, E sem explicar os pormenores de por que não é, Pourquoi ce n'est pas si simple? that's why a new gender neutral version has not been officially done. é por isso que uma nova versão neutra em gênero não foi ainda feita oficialmente. So
Então, são duas questões, como você pode ver, vocês podem ver. And I think there's two. And then there's a little bit of context in the middle. E depois tinha um pouco de contexto aí no meio. That's going to relate to point 3. E isso vai fazer a gente falar do ponto 3. To answer the last question where I said no. E eu espero que isso ajude a responder a última pergunta para a qual eu disse não. Many of us no longer adhere to the lifestyle issues or lifestyle vows that are in baptismal vows. Diz que muitos de nós não mais aderimos ao estilo de vida dos votos que estão batismais. So I'm going to call number 3 reform. Então, vou chamar o número 3 de reformas. So the inference would be from this question, Então, because your individual practices Então, o que se infere dessa pergunta é que porque as suas adhere to what the vows state, práticas não mais estão aderidas ao que os votos declaram, should we or would it not be prudent to nós deveríamos ou não seria prudente mudar os votos para refletir as suas práticas? Ou n'était-ce pas la preuve que nous devrions donc changer ce qui est écrit dans les vœux? you can see the context is dealing with the reform vow. E você pode ver que o contexto está lidando com o voto de reforma, When there's 4 of them. falando aqui no meio, e temos 4 deles. Those 4 reform vows were not put in, added originally. Esses 4 votos de reforma não foram adicionados originalmente To reflect your individual life practices. para refletir as práticas de vida de vocês. They were a condensed or a synopsis from both the Spirit of Prophecy and the Bible. Eles são um condensado, uma sinopse do espírito de profecia e da Bíblia, Which seems to me o que para mim to be a standard or an expectation that God has laid before you. vejo como um padrão ou uma expectativa que Deus colocou diante de você. Dieu a dressé devant vous et moi. And if you believe that you don't want to adhere to those rules, E se você acredita que não quer aderir a essas regras, then it seems to me that's a question between you and God. então, para mim, eu acho que isso é uma questão entre você e À Deus. traiter entre vous et Dieu. So I think I've answered that question. Então, eu acho que eu respondi essa pergunta. Part of it says there are some discrepancies which make it unclear what the expectations are. Parte dela diz que essas discrepâncias fazem ficar incerto quais são as expectativas. Sur les attentes. If you have a teacher that gives their opinions that are in opposition to what the vows say, Se você tem um professor ou professora que dá suas opiniões que estão em oposição àquilo que os votos dizem, Opinion qui est à l'encontre, qui va à l'encontre des vœux. it would be unclear. ficaria incerto. But if it's taught, if your classes are taught according to the vows, I'm not sure what's unclear about the expectations. Mas, se as suas aulas forem ensinadas de acordo com os votos, eu não sei o que estaria ficando incerto sobre as expectativas. So one thing hasn't changed Et alors, Então, uma coisa não mudou in my mind, na minha mente. this issue about these being vows. Essa questão sobre serem votos, des vœux, Because if we ask you to read a Spirit of Prophecy health book, porque aí se a gente pede para você ler um livro de saúde do espírito de profecia, and you asserted that you had read the document, e você afirma que você leu o documento, that you agreed with the document, e que você concordou com o documento, what's changed is our relationship to those councils or rules or regulations. o que mudou foi a nossa
relação com esses conselhos ou regras ou regulamentos, without discussing the consequences, sem falar sobre as consequências, the 4 vows os 4 votos, no longer considered law, they're considered good advice. eles já não são considerados lei, eles são considerados bons conselhos. And if people don't follow that advice, E se as pessoas não seguem esse conselho, without going into the exact details, point by point, sem entrar, nos detalhes exatos, ponto por ponto, I don't want to add in uncertainty, but I think I'm going to be forced to. eu não quero agregar aqui incerteza, mas eu acho que eu estou sendo forçado a isso. Unlikely. A palavra seria improvável. It's not probable. It's very unlikely É muito improvável that there will be any consequences if you don't keep those 4 vows. de que haverá consequência de você não guardar esses votos, esses 4 votos. Punished É muito improvável que você seja punido break any of those vows. se você romper um desses 4 votos. I would suggest to you, if you're taking baptismal vows, E eu sugiro que se você está tendo aulas batismais, to be honest with your teacher, que você seja honesto com seu professor ou professora tell them which vows you will keep and which ones you won't. e diga para ele ou ela quais são os votos que você vai guardar e quais não. Let's see where that leads us. E vamos ver onde isso vai parar. Can I answer? É minha resposta. Back to Carolina. Agora de volta com a Carolina. The other question is, in 2019, there was a strong call for equality and women's rights. A outra pergunta era: em 2019 houve um chamado forte para igualdade e direitos das mulheres, Emphasizing pants as a symbol of equality. enfatizando as calças como símbolo da igualdade. Now it seems pants are optional with women, Agora parece que as calças são opcionais para as mulheres, including leaders wearing bikinis and short dresses, for example. inclusive tem líderes usando biquínis e shorts curtos. Should we focus on upholding equality in our values, Nós deveríamos focar em manter a igualdade nos nossos valores, rather than specific clothing choices? mais do que focar em escolhas específicas de roupas? I think for a moment in the movement it was necessary for women to be pushed to use pants. Eu acredito que, por um momento no movimento, foi necessário que as mulheres fossem forçadas a usar calças. And I think, yes, upholding equality in values is more important than a specific clothing choices. E eu acho que sim, que manter a igualdade nos valores é mais importante do que peças de roupa específicas. Because as adults, we should have the honesty to follow the principles of equality. Porque, como adultos, nós deveríamos ter a honestidade de seguir os princípios da igualdade. And I think Elder Paminda wants to complement the answer. E eu acho que o ancião Parminder quer complementar a resposta. I wasn't going to, but I will. Eu não ia, mas eu vou. Maybe if someone's willing to put their hand up, Talvez, se alguém quiser levantar a mão, since last few years, desde os últimos 2 anos, since 2021, desde 2021, has any of you
Alguém de vocês been questioned by leadership, foi questionado pela liderança, not a fellow member, não um companheiro, algum membro, by someone in a leadership position regarding what you dress, so what you're wearing? por alguém em posição de liderança sobre o que você está vestindo? Put your hand up if someone in leadership position has critiqued what you wear since the last 4 years. Levanta a mão se alguém da liderança te criticou sobre o que você está vestindo nos últimos 4 anos. Uma pessoa. And they're not one person out of 120 people. Tá, uma pessoa de 120 pessoas que temos aqui. I asked that question Eu fiz essa pergunta because it seems to me porque parece para mim that we are doing what the questioner has said that, or inferred that we should be doing. porque parece que a gente está fazendo o que essa pessoa que perguntou disse ou inferiu que nós deveríamos estar fazendo. Has my question been, or my point been made? Vocês entenderam o que eu quis dizer? 2021, the last 4 years, Desde 2021, nos últimos 4 anos, have any of you algum de vocês been questioned or criticized about what you wear foi criticado ou questionado sobre o que vocês estão vestindo by someone in a leadership position? por alguém na posição de liderança? And for the people online, no one's putting their hand up. E para alguém que está vendo online, ninguém está levantando a mão. What's the second question? Eu vou fazer uma segunda pergunta. Critiqued or criticized by another member? Vocês foram criticados por outro membro? One Uma person, pessoa? 2 people. 2 pessoas? One was a man and one was a woman. Uma era um homem e uma mulher. So 2 people over the last 4 years have been criticized by members, not leaders. Então, 2 pessoas nos últimos 4 anos foram criticadas por membros, não líderes. So the point I was making was Então, o que eu estava querendo mostrar we are upholding the last sentence that the questioner said should we not be upholding. eu acredito que nós estamos mantendo, como falava aí na última frase da pessoa que perguntou, nós não deveríamos estar mantendo? We're running out of time, A gente está ficando sem tempo, so I just want to jump to page 4. então eu quero pular aqui para a página 4, It doesn't mean anything to people. Which is the section that Eleanor has. que é a seção que Helena tem. It's a joint question. É uma pergunta articulada, What I mean by Conjunta. that, I guess 2 people would respond to it. e o que eu quero dizer é que 2 pessoas vão responder a ela. So this is for Terry and Eleanor. Então, essa pergunta é para a anciã Terry e para a Helena. And I'll leave it to one of them to actually read out the question. E eu vou deixar para uma delas lerem a pergunta. The first double question. Essa primeira pergunta dupla. Sunday law is at the crowning of the King Trump on January 2025, and Terry said the Sunday law is July 18. Is that correct? Diz assim: você disse que a lei dominical vai acontecer com o coroamento do rei Trump em janeiro de 2025 e Terry disse que a lei dominical é 18 de julho. É isso mesmo?
I'm not yet fixed on my opinion what exactly is the Sunday law, Eu ainda não tenho certeza da minha opinião sobre exatamente o que é a lei dominical, but I don't see the Sunday law on July 2024, mas eu não consigo ver a lei dominical em julho de 2024. and at the moment I believe it will be 2025, E no momento eu acredito que vai ser 2025 and will have to do with the certification. e vai ter a ver com a certificação. And I said that Sunday law is July 2024. E eu disse que a lei dominical é julho de 2024. We previously looked at the Sunday law as 2014. E previamente nós vimos que a lei dominical em 2014, 2014 is the beginning of the takeover of the Republican Party. 2014 é o início da tomada de poder do Partido Republicano. On July 18, that was completed. E em 18 de julho, essa tomada de poder é completada. The two Sunday laws are connected, 2014 to July. Então, as duas leis dominicais estão conectadas, 2018 a julho. And there were multiple articles referring to Donald Trump as being crowned. E há vários artigos referindo a Donald Trump como sendo coroado. The reason they say he's crowned is because that position was uncontested. E a razão pela qual eles dizem que ele foi coroado é porque essa posição foi incontestada. He won all the primaries and it was a done deal when you got to July. Ele ganhou todas as primárias e era algo certo quando There was chegamos a nobody julho. to contest that position. Ninguém pode contestar essa posição. Não tinha ninguém para contestar essa posição. I would argue that he was crowned by his party, Eu diria que ele foi coroado pelo seu partido, which is half of the country, que é metade do país, but not yet by the whole country. mas ainda não por todo o país. Could you talk a little more? Eu vou pedir para vocês falarem sobre a segunda pergunta também. Could you talk a little more about what you would identify as formalization exeter in this dispensation, 2021 to Sunday law? Vocês poderiam falar um pouco mais sobre como vocês identificariam a formalização ou exeter nessa dispensação de 2021 à lei dominical? So the question is, which dispensation are we in? Então a pergunta é, qual é a dispensação em que nós estamos Are we vivendo? in the dispensation of 2021 to Sunday law? Nós estamos na dispensação de 2021 até a lei Or are dominical? we in the dispensation of Sunday law to the close of probation? Ou estamos na dispensação da lei dominical até o fechamento da porta da graça? So, taking the question at face value Então, pegando essa pergunta sem pensar muito, só como ela and é, looking at the formalization of 2021 to Sunday law, e olhando para a formalização de 2021 até a lei dominical, then I guess I'm forced to go to my last question. eu acredito que sou forçada a ir até a minha última And if I pergunta. think that Exeter is May 30 of 2024, E se eu penso que Exeter é where 30 de Samuel maio de spoke 2024, the message twice, onde Samuel Snow ensinou a mensagem 2 vezes. yes. Sim, So I believe that Exeter is in May. Oh, sorry, yes, in May of this year.
Sim, eu acredito que Exeter é em maio deste ano. As pessoas podem ficar confusas. People may be confused of what Elder Terry just said. As pessoas podem ficar confusas com o que a anciã Tess acabou de dizer. This was the last question that was for Elder Terry. Essa foi a última pergunta que tinha sido feita à anciã Terry, Elder Terry, do you think that Exeter is May 30? que diz assim: anciã Terry, você acredita que Exeter é 30 de maio? Because Exeter is the midnight cry. Porque Exeter é o clamor da Sam meia-noite. Snow taught his message twice, Samu- once in May, once in April. Samuel Snow dá a sua mensagem 2 vezes, uma vez em maio e uma vez em abril, na aplicação. Então, isso é a que ela estava se referindo. So my position is that we are not in the dispensation of 2021 Sunday law. Então, a minha posição é de que nós não estamos na dispensação de 2021, a lei dominical, nós não estamos mais nessa dispensação, Formalization of that dispensation mas a formalização dessa dispensação May 30. foi 30 de maio. Are you able to tell us what the event was of May 30th? Você poderia dizer para nós qual foi o evento de 30 de maio? That was Trump's. I should. Trump's conviction Foi a condenação de Trump. Trump was found guilty in the New York trial Trump foi condenado culpado no julgamento de Nova York. This is the hush money case. Trata-se do caso do suborno. He was convicted on all 34 accounts. Ele foi condenado em todas as 34 acusações. This would force the Republican Party to nominate a convicted felon. E isso forçaria o Partido Republicano a nomear um criminoso condenado. That hush money case has to do with election interference. E esse caso Hush Money, esse caso de suborno, tem a ver com interferência eleitoral. He kept important information away from the electorate that would have affected the outcome of that election. Ele manteve afastada do eleitorado informação importante que teria afetado o resultado das eleições. And we would note he is yet to be sentenced. E a gente pode notar que ele ainda não foi sentenciado. So regarding Exeter and the dispensation between 2021 and the Sunday law, Então, com relação a Exeter e a dispensação entre 2021 e a lei dominical, this was not the focus of my study. isso não foi o foco do meu estudo. And I would do more research, E eu gostaria de pesquisar mais, but in case the Sunday law is in 2025, mas se a lei dominical for em 2025, I believe Exeter will be in is in 2024. eu acredito que Exeter seria em 2024. I think
it must be a point and a period. E eu creio que seria um ponto e um período. And I could imagine that July definitely has to do something with it. E eu posso imaginar que julho definitivamente tem algo a ver com isso. But I think we would need more evidence that this is Exeter. Mas eu acredito que nós precisaríamos de mais evidências de se isso seria Exeter. If you've all checked your watches, you know that Sabbath is just upon us. Se vocês olharam seus relógios, vocês vão saber que o sábado já tá aí, já chegou. Are we singing hymn or are we just going to pray? Nós vamos cantar um hino ou somente vamos orar? Are we going to close Sabbath and then they're going to do something? Nós vamos fazer o fechamento do sábado, então depois vocês vão fazer alguma coisa? Então a gente só vai orar. I can't see everybody. Eu não estou conseguindo ver todo mundo. Kathy McGraw amongst us. A Kathy McGraw está Might entre come to the nós. front to pray to open Sabbath, please. Você viria aqui à frente para orar, para começarmos o sábado? É para o início do sábado, não para o fechamento do sábado. Join me in prayer. Por favor, me acompanhe numa oração. Holy God, we praise you and thank you. Santo Deus, te adoramos e agradecemos. Excited to welcome the Sabbath together. Estamos muito felizes de dar boas-vindas para o sábado juntos To taste a bit of heaven e de provar um pouco do céu. while we are still gathered. Enquanto ainda estamos juntos, reunidos, Continue to bless us, continue a nos abençoar, guide us and direct us. nos guie e nos dirija. In Jesus' name. No nome de Jesus, amém.